Irmãos, hoje nós vamos, se Deus quiser, encerrar essa série, que estamos fazendo, olhando basicamente para dois capítulos, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, que usamos como base, para a nossa meditação. E hoje nós queremos fechar isso, Só que vamos falar hoje um pouco mais sobre algumas coisas práticas, Dar uma atenção para esse lado, para esse aspecto desta verdade. E vamos abordar cinco pontos. Lógico que não esgotamos com isso, Esse é um tema amplo, profundo, mas nós vamos até aqui. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus no Salmo 24, versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Um pouco mais para frente, no livro do profeta Ageu, capítulo 2, verso 8. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. E Romanos capítulo 11, verso 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Segundo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Enriquecendo-vos em tudo, para toda a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Bom, a primeira verdade, que eu queria partilhar com os irmãos, nesse fechamento, é que o nosso coração precisa reconhecer, precisa ver, de fato, que todas as coisas pertencem a Deus. Eu li 3 versículos e nós vamos encontrar muitos outros nas Escrituras, onde o próprio Deus diz, de forma muito clara, que todas as coisas pertencem a Ele. Pertencem hoje, pertenceram ontem e pertencerão eternamente. Não há absolutamente nada, nem nos céus e nem na terra, que Deus não seja o seu dono. Essa é uma verdade que precisa irrigar o nosso coração, se quisermos de fato responder esse chamado de Deus dentro do que temos visto. Ou seja, esse chamado para glorificarmos a Deus, para fazermos a sua vontade, servirmos o Senhor com aquelas coisas que Ele tem confiado em nossas mãos.
Aqui em 2 Coríntios, né, no capítulo 9, no verso 11, Paulo lembra os irmãos que estavam participando daquela coleta, daquele movimento para abençoar a igreja ali de Jerusalém, né? Que Deus, que era Deus, que estava enriquecendo a vida daqueles seus filhos, enriquecendo com todas as coisas, absolutamente todas as coisas. Coisas espirituais e coisas materiais. Tudo procedia de Deus. Né? Para quê? Para que, por intermédio deles, né? Para que neles a generosidade de Cristo Jesus se manifestasse e Deus fosse engrandecido, fosse glorificado. Então, esta verdade, irmãos, ela precisa cair no nosso coração. Ela precisa reinar na nossa vida. 7 dias por semana, 24 horas por dia, tudo pertence a Deus. Nós não somos donos de absolutamente nada. Podemos ter algumas escrituras, né, alguns documentos que dizem para nós, olha, isso é seu, isso é seu, isso é seu, mas isso é verdade até um certo ponto. É verdade diante dos homens, mas quando vamos diante de Deus, nós descobrimos que Deus é o dono de tudo e que Ele tem emprestado estas coisas para nós por um pouquinho de tempo. Enquanto consideramos alguma coisa nossa, nós não podemos servir o Senhor livremente nessa questão que estamos tratando. Paulo escreveu a Timóteo, na sua primeira carta, algo que eu queria ler com os irmãos. 1 Timóteo 6, verso 7. Porque nada temos trazido para o mundo, nem daí coisa alguma podemos levar dele. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Esta é uma verdade absoluta, absoluta, absoluta. Quando nós nascemos, nós não trouxemos para esse mundo nada. Ou alguém aqui, quando nasceu, já nasceu com um cofrezinho cheio de ouro. Você lembra quanto dinheiro você trouxe quando você nasceu? Quanta riqueza? Você nasceu pelado, né? Zerado, sem nenhum centavo. Não era dono de nada. E o dia que você morrer, você não vai levar também absolutamente nada, nem um centavo. As coisas vão ficar aí. E quando você nasceu, elas já estavam aí, porque elas são do Senhor. E quando nós morremos, né, nós não levamos nada. Lá em casa, esse negócio já começou a ficar mais claro para mim. Os filhos já estão dando algumas indiretas, né? Dias atrás, aí vou falar o nome, falou, pai, aquela mesa ali, ó, eu quero para mim. E a semana passada, juntaram-se aos filhos, os netos, já começaram a repartir os meus bonés, aqueles Eu falei, Jesus amado. Por quê? Porque eu não vou levar nada. E quando eu nasci, eu não trouxe nada para este mundo. O Vartão, quando ele nasceu, ele não trouxe nada. Aquela chácara que ele mora lá, né, a casa dele, ele não trouxe aquilo. Antes do Walter morar ali, comprar aquele lugar, ali era uma plantação de eucalipto, eu lembro bem. Quando ele nasceu lá em Americana, ele não trouxe. E quando ele morrer, ele não vai levar nenhuma folha daqueles pés de ipê que tem lá. Porque essa é a verdade. Tudo pertence a Deus, o verdadeiro dono.
de todas as coisas. Nós só podemos e só vamos ter aqui neste mundo, né, aquilo que o Senhor Deus nos der. O apóstolo João, no seu evangelho, né, no capítulo 3, versículo 27, respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. João, lógico, estava falando de outras dádivas, né, de Deus, não exatamente de coisas materiais aqui nesse momento, mas a verdade é a mesma. Nós só podemos ter aquilo que do céu nos for dado, porque tudo pertence ao Senhor. E é bom, né, necessário que o nosso coração reconheça isso. O Senhor Jesus, está registrado em Mateus 6,11, ele disse, quando ensinou os seus apóstolos a orar, eles fizeram esse pedido para o Senhor, que eles deveriam pedir a Deus o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia, né? Parece estranho isso, né? Se o pão é nosso, como nós vamos pedir, né? Mas é um pão nosso que não é nosso, porque ele vem do Senhor. Ele só é nosso porque o Senhor nos concede esse pão de cada dia. Nós vamos comer feijoada hoje? Vamos. Aquela feijoada que está ali na cozinha procede de Deus. Os irmãos, as irmãs aí trabalharam, né? Cozinharam, prepararam, mas a palavra de Deus diz que a feijoada é do Senhor. Na sua graça, na sua misericórdia, Ele está dando a nós esse pão para este dia, porque Ele é o legítimo, né, e o grande dono de todas as coisas. O pãozinho com manteiga, né, da manhã, o cafezinho, o pãozinho com bolacha Maria que o Celso come, procede do Senhor. O ovinho cozido, o mingauzinho que a Rose faz por Walter, procede do Senhor. O Espírito de Deus, irmãos, precisa, e Ele quer, registrar isso no nosso coração, com poder, de uma maneira que isso funcione, que isso reine, que isso governe. Nós podemos até admitir isso, né, na nossa cabeça. Ah, Deus é dono de todas as coisas, mas quando eu mando, eu estou negando isso. Quando eu não estou pronto para obedecer a ordem do Senhor em relação àquilo que Ele confiou em minhas mãos, eu estou dizendo ao Senhor que eu sou o dono. Vocês acham que foi Adão e Eva que plantaram as árvores lá do Jardim do Éden, que eles comiam? A palavra de Deus diz que foi o Senhor que plantou. Foi Deus que proveu. Então, irmãos, nós precisamos mudar de degrau. Se ainda estamos naquele degrau onde apenas concordamos com a ideia, com a doutrina, né, de que Deus é dono de todas as coisas, aí nós vamos ter grande dificuldade. Nós precisamos passar para aquele degrau onde, de fato, né, nós experimentamos no nosso coração, nas nossas entranhas, na nossa experiência, que o Senhor é dono de todas as coisas. Inclusive aquelas coisas que Ele confiou a nós como
seus mordomos, né, como seus filhos. E, portanto, ele tem o direito, né, de fazer o que ele quer com as coisas que já são dele. Na verdade, nós não podemos dar nada para Deus, porque ele tudo já é dele. Aquela ideia de que Deus está meio quebradão e nós precisamos, né, socorrer Deus com o nosso bolso é um absurdo. Deus é dono de todas as coisas. Ele diz, eu sou o dono do ouro e da prata. De todo o ouro, de toda a prata. Ou seja, de toda a riqueza. Você olhar, né, com mais cuidado, você vai ver a palavra de Deus dizendo que e o próprio Deus, né, que fala que ele é dono de todos os homens. Ele é dono de toda a terra, que ele é dono de todas as árvores, de todos os animais. Há um pensamento, né, que está presente, infelizmente, no meio do povo, né, que confessa fé em Jesus, e que Deus não é dono de tudo, que algumas coisas o diabo passou a mão e ele virou o dono. E eu, até hoje, não li na Bíblia que o diabo é dono de alguma coisa. Você já leu? Pelo contrário, né? A palavra de Deus diz que tudo pertence ao Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Uma outra coisa, irmãos, extremamente necessário, né? Se queremos avançar nesse chamado de Deus. Precisamos ver que somos mordomos diante de Deus. Lucas capítulo 12, verso 41. Esse aqui é o nosso lugar, irmãos. É onde o Senhor nos colocou em relação às riquezas que pertencem a Deus. Verso 41 diz assim: Então Pedro perguntou, Senhor, profere esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor, quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade de seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confiou, muito mais lhe pedirão. Então o Senhor, ele responde, né, a um pedido que o apóstolo Pedro fez, diante de uma parábola que o Senhor Jesus havia contado, né? A parábola está nos versículos anteriores, a partir do versículo 35 aí, ó. Vamos ler. Cingido esteja o vosso corpo, acesas as vossas candeias. Sede vós semelhante ao homem que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo os lhe abram.
Bem-aventurado aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade, vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão aqueles, se assim os achar. Sabeis, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, não deixaria arrombar a sua porta. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, nesse texto, nessa escritura, o Senhor Jesus diz que nós que estamos aguardando o Senhor, a igreja do Senhor, aqui o Senhor diz que ela é, né, que os filhos são mordomos de Deus, escravos, mordomos de Deus, a quem o Senhor confiou seus bens. E que esses mordomos deveriam ser fiéis, para que no dia que o Senhor voltar, eles tenham as suas vidas aprovadas, né? E possam ser aprovados pelo Senhor e possam participar da sua mesa, né, com honra. Mas também temos uma advertência aqui. Né? O Senhor diz que aquele mordomo, aquele servo mordomo, né, que for negligente, que não cuidar direito das coisas do seu Senhor, e ao invés disso, ficar espancando os seus conservos, né? Comendo e bebendo, embriagando-se, ou seja, vivendo com irresponsabilidade, sendo imprudente. Quando o Senhor vier, ele será punido, né? Ou sofrerá as consequências da sua conduta. Pedro ficou preocupado quando viu isso, ele queria saber se essa palavra era para eles também, né? Pode ser que não fosse, né? Mas ele descobriu que era exatamente com eles que o Senhor Jesus estava falando, né? Ou seja, com cada um de nós, se estamos em Cristo, somos mordomos do Senhor. E nós vamos prestar contas, irmãos, ao Senhor de tudo aquilo que Ele confiou em nossas mãos. Mas, por outro lado, nós temos o privilégio, né, de administrar as coisas do nosso Senhor aqui nesta vida, né? Não podemos, a princípio, colocar os nossos olhos, o nosso coração na exortação, né? No aspecto negativo aqui da fala do Senhor Jesus. Mas devemos olhar para o privilégio que o Senhor nos concede como seus filhos. Ele tem confiado em nossas mãos coisas de grande valor, riquezas espirituais e também materiais, para que administremos para a glória dele. Voltando lá para 2 Coríntios, no capítulo 8, verso 21, Paulo disse assim: pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Veja Paulo, como ele era cuidadoso com a mordomia que o Senhor havia confiado em suas mãos, né? Ele diz: eu quero ser honesto naquilo que estou fazendo, né? Diante do Senhor e também diante dos homens. Eu quero ser aprovado nisso que estou fazendo, né? Diante do Senhor e diante dos homens. Paulo não tratava essa questão da mordomia como algo de segunda classe, de segunda linha na vida dele. Pelo contrário, né? Ele diz: eu quero ser
e preciso ser honesto, né, diante do Senhor. A mordomia cristã, irmã, é a responsabilidade que cada cristão tem em relação à administração de tudo que recebeu de Deus. Então, quando a palavra de Deus diz que nós somos mordomos, ela está falando do quê? Daquela responsabilidade em relação à administração de tudo que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu muito. E com isso, nos deu responsabilidade, nos colocou sob responsabilidade. Para administrarmos aquilo que pertence ao Senhor de uma maneira que agrade o Senhor. Nenhum filho de Deus fica fora disso. Eu vou viver a minha vida, mas eu não sou mordomo. E, portanto, não tenho a responsabilidade de administrar, porque Deus não colocou nada nas minhas mãos. Isso não existe. Paulo diz no versículo que lemos há pouco, versículo 11, que o Senhor nos enriqueceu, portanto, nos fez seus mordomos. E isso trouxe para a nossa vida responsabilidade. Ou seja, teremos que prestar contas disso. E mais do que isso, né, é para que Deus seja glorificado. É para a glória de Deus que essas riquezas estão nas tuas mãos e nas minhas. Então, todo cristão ele precisa exercer com responsabilidade, com esforço, com empenho, com dedicação, com zelo, a mordomia sobre tudo que recebeu de Deus. Por exemplo, seus talentos, seus bens, seus dons espirituais e coisas materiais, né, das quais nós estamos tratando nestes dias. Todo cristão, todos nós que estamos aqui, que estamos em Cristo, devemos e precisamos exercer com responsabilidade, com esforço, com empenho, com dedicação, com zelo, essa mordomia que recebemos de Deus sobre as riquezas que Ele confiou em nossas mãos. No capítulo 9, né, de 2 Coríntios, versículo 8, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em boa obra, em toda boa obra. Então Deus, diz Paulo, vai colocar nas vossas mãos abundância. Para quê? Para que, tendo sempre ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. A ideia aqui não é para colocar no cofre, para encher a conta lá no banco. A verdade é para que abundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para alimento. Também suprirá a vossa sementeira. Aliás, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Então, Deus aqui, Paulo está dizendo que Deus aqui é aquele que aumenta a sementeira. Quem já trabalhou, quem conhece a agricultura, né, sabe que antes da colheita tem que fazer a semeadura. E para se fazer a semeadura, há necessidade da semente, da boa semente. E Paulo está dizendo que quem dá a boa semente é o próprio Deus. Você é o mordomo, ele confia nas suas mãos as suas riquezas, os seus bens, para que você faça a semeadura. Para quê?
para que se multiplique, né, os frutos da vossa justiça. Ou seja, para que se manifeste na vida do mordomo a justiça do próprio Filho de Deus, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributados graças a Deus, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Vamos ser sinceros, já pensamos seriamente nessa questão? Pedimos algo a Deus, meios, né, para Deus, para sermos mais generosos. Você já orou ao Senhor, disse, Senhor, que bom se eu recebesse um aumento. Não para ir passear mais longe no ano que vem, mas para mim ser mais generoso. Com o que eu tenho, né, eu tenho sido generoso, mas eu queria ser mais generoso. Senhor, que o meu negócio prospere, né, para mim ser mais generoso e não para aumentar o meu investimento. Veja que Paulo, irmão, está ensinando, está mostrando, né, está abrindo a vontade de Deus para o seu povo. E o que ele traz aqui, irmãos, é completamente diferente da mentalidade caída do mundo. O homem natural, ele não vê absolutamente nada disso aqui, ele pensa de uma outra maneira. As posses têm, na sua vida, um outro significado. A mordomia cristã, ela deve ser graciosa. Graciosa. No capítulo 8 aí, começo do capítulo 8, né, do verso 1 ao 5, temos os irmãos da Macedônia rogando a Paulo que desse a eles a oportunidade deles exercerem, né, a graça de Deus que estava na vida deles, essa mordomia com graça. Então diz assim, também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Eles pediram e Deus concedeu graças a eles. Então a graça sempre vai levar os filhos de Deus nessa direção aqui. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunham na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Coisa profunda e maravilhosa nós temos aqui, irmão. A graça de Deus que foi derramada sobre a igreja da Macedônia fez com que aqueles irmãos andassem num caminho que o homem que não conhece o Senhor tem pavor dele. O texto aqui fala que esses irmãos, em termos materiais, eles eram pobres. Eles tinham pouco. Mas porque a graça de Deus estava na vida deles, eles não deram as costas para aquela necessidade que estava sendo trazida, né, através do apóstolo Paulo. Pelo contrário, eles, os irmãos da Macedônia, foram ao encontro dela para, de alguma forma, ajudar. Só que para que eles pudessem ajudar os irmãos lá de Jerusalém, né, eles tiveram que
já eram pobres, né? Tiveram que se tornar ainda mais pobres. Paulo diz aqui que eles deram de acordo com as suas posses e mesmo acima delas. Se a pobreza fosse o fundo do tacho, eles cortaram o fundo do tacho e fizeram um buraco no fundo do tacho. Se tornaram ainda mais pobres. Então a graça de Deus, para ela se manifestar, ou para ela enriquecer alguém, ela deixa outro pobre. O Senhor Jesus era rico, não era? E nós pobres. Para nos enriquecer, aquele que era rico se fez pobre. Deixou toda a sua glória, se fez pobre. E se fez pobre que morreu numa cruz. Ou seja, ele deixou tudo, abriu mão de tudo. E na sua pobreza, ele enriqueceu muitos. Nós nunca vamos enriquecer a vida de ninguém, irmãos, enquanto buscamos a nossa riqueza. Enquanto de alguma forma nós vivemos para nós, funcionamos para nós, temos nós como o alvo da nossa jornada, nunca seremos bênção para ninguém, porque a graça de Deus não é assim. A graça de Deus, para ela ser abençoadora, ela esvazia aquele que está sendo o instrumento dela. No capítulo 4 dessa segunda carta, Paulo diz assim, que para os irmãos de Corinto desfrutarem e viverem e receberem a vida de Jesus, ele, Paulo, que estava sendo o instrumento, o pregador do evangelho, vivia diariamente sob uma sentença de morte. Enquanto ele morria, os irmãos de Corinto viviam. Para que Jerusalém tivesse o que comer, os irmãos lá de Filipos ficaram sem comer. Para que o caído, perdido, pecador, eu e você pudéssemos viver, aquele que tinha vida e que é a vida morreu no nosso lugar. O Senhor quer reinar na nossa vida em relação àquilo que Ele confiou em nossas mãos. Assim, irmão. Veja que nós não temos esse coração. Paulo está testemunhando aqui que Deus deu graça para as igrejas da Macedônia. Eles também não tinham, eles não eram. Só a graça de Deus faz isso em nós e através de nós. Mas é exatamente aqui que o Senhor quer nos colocar. É aqui que nós vamos dar testemunho da vida de Jesus. É assim que os homens vão ver Cristo em nós. Você já ouviu aquela frase, quem paga a conta manda? Quem já ouviu essa expressão? Quem paga a conta manda. A graça de Deus não é assim. A graça de Deus paga a conta e ela não manda. A palavra de Deus diz que estávamos no pecado, na condição de inimigos de Deus, escravos do diabo, e o Senhor Jesus morreu por nós. Ele nos amou, ele prova o seu amor, né, por nós, pelo fato de ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A graça de Deus veio ao nosso encontro, mas o Senhor não disse a princípio para nós, olha, eu vou morrer lá na cruz do teu lugar, mas
O negócio é o seguinte: vai ser assim, e ai de você se não for assim. O Deus gracioso, quando Ele se move na sua graça em direção à nossa vida, Ele não faz assim. Ele não fez assim. Ele nos amou. Ele deu a sua vida por nós. Porque Ele quis fazer isso. Não havia dignidade, nem direito, nem desejo em nenhum de nós de receber aquilo que o Senhor estava fazendo. A palavra de Deus diz que nós o desprezamos, não vimos nele nada de valor. Então, por que ele fez? Ele fez porque ele é gracioso. A graça faz, sem que haja dignidade do outro lado. Esse aqui, irmãos, é o nó da gravata. E serve como um instrumento de medir se a graça de Deus está operando no nosso dar. Porque quando ela não está, o nosso dar é aquele que paga a conta e manda. Eu vou ajudar o Paulinho, você está numa lona danada, Paulinho, mas é o seguinte, a partir de hoje, o esquema vai ser assim. Você vai ter que me prestar conta de tudo que você está fazendo. Sabe aquela balinha que você chupa de manhã cedo? Você vai ter que chupar só metade, porque eu não quero mais que você chupe uma bala inteira. Tá certo? Você vai ter que seguir a minha cartilha. Ou aquela ideia assim, eu não vou ajudar aquele cara lá porque ele não merece. Não merece. Ele só aprontou na vida, agora está numa dificuldade danada, e agora eu que vou ter que pagar a conta? Não vou, ele que se vira. Aqui ainda estamos naquele terreno onde quem paga a conta manda. Sabe aquele carinha que bate assim no vitrô do nosso carro na rua e fala assim, ô tio, dá uma moeda? E nós falamos assim, não vou dar não, que você vai beber pinga. É aquele que paga a conta e manda ainda. Porque a graça, ela não faz a pergunta. Ela dá porque ela dá. Ela dá porque o doador dela é bom. Ele faz porque ele quer fazer. Quando não queremos, irmãos, andar nessa graça de Deus, nós usamos 1000 justificativas. Mas quando a graça de Deus visita o nosso coração, nós vamos manifestar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. É esse vínculo que o nosso dar tem com a graça de Deus, que glorifica a Deus. E é isso que o Senhor quer ver no nosso coração. A princípio, o que tem valor não é a nossa ação social, não é a cesta básica que damos, mas o que está reinando aqui dentro de nós. Você já pensou se Deus tivesse tratado cada um de nós com base nessa regra, quem paga a conta manda? O que seria de nós, irmão? O que seria de nós? Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ela é tão poderosa que aquele que é alcançado por ela, ele não consegue mais viver a não ser para aquele que por ele morreu. Terceiro ponto. Eu falei 5, né? Vamos acelerar aqui. O trabalho, irmão, vai ser quase sempre o meio usado por Deus para fazer com que essas riquezas cheguem em nossas mãos.
o fato da palavra de Deus dizer que o Senhor nos enriquece, né? E de fato Ele nos enriquece, que tudo pertence a Deus, isso não significa que deitamos na cama e no outro dia tem um pacote de dinheiro assim embaixo do travesseiro e é aquilo ali que nós temos que cuidar. Não, o meio que Deus usa para que estas riquezas cheguem em nossas mãos, tratando das coisas materiais, quase sempre é o trabalho. Por isso que todo salvo trabalha e bastante, gosta de trabalhar. Não vê o trabalho como uma maldição, né? Mas como bênção na sua vida. Efésios 4, 28. Acabou nada, Camila. Acabou. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Eu falei um pouco outro dia sobre isso. Vemos nesse versículo uma promessa de Deus, né, e um chamado de responsabilidade. Qual é a promessa? Que o nosso trabalho, né, será suficiente para suprir a nossa necessidade, a necessidade da nossa casa, com sobra. Esta é a promessa. Precisamos crer nisso. Lógico, isso passa por uma série de outras coisas, né? Se o mordomo tem responsabilidade, deve ser zeloso, dedicado, empenhado, esforçado. Esse trabalho precisa ser desenvolvido na nossa vida. O Filho de Deus, como alguém que trabalha para receber através dele os recursos, né, ele precisa tratar isso com muito carinho. Não pode ser preguiçoso só em relação ao trabalho em si, mas ele deve desenvolver o seu trabalho, melhorar o seu trabalho. Isso significa estudar, aperfeiçoar, né, se dedicar, enfim, tudo aquilo que faz com que o nosso trabalho, né, seja de fato testemunha e um meio eficiente para abençoar a nossa vida. Se o trabalho que oferecemos, que temos para vender, né, para o empregador é uma porcaria, não podemos culpar a Deus, e sim a nós mesmos. Mas aqui está, irmãos, a palavra de Deus, né, dizendo que é por meio do trabalho que Deus nos abençoa, e nos abençoa com sobra. Ou seja, vamos ter os meios para servir, né, nesse ministério, nessa mordomia, através, né, do trabalho. Em Deuteronômio, capítulo 8, verso 15, tem algo importante aqui que eu preciso compartilhar com os irmãos. Deuteronômio, capítulo 8, verso 15. Israel, né, está entrando em Canaã, e Deus está exortando o povo através de Moisés para que o povo, uma vez na terra, não se orgulhasse, né, não ficasse soberbo e se esquecesse dos benefícios que Deus havia feito. Deixa eu ler a partir do 14. Ó. Se eleve o seu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar e afinal te fazer bem. Então Deus está lembrando o povo de Israel, olha, por 40 anos eu fiz cair pão do céu para vocês no deserto. Te dei água, se vocês não precisaram trabalhar para que isso acontecesse. Eu, de forma milagrosa, fiz isso em favor de vocês. Agora vocês vão entrar na terra.
E aí a terra é boa, a terra vai produzir muito. Né? Então tome cuidado para não acontecer o que está escrito aqui. Verso 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o meu poder, e o poder do meu braço, me adquiriram estas riquezas. Qual era o perigo? Uma vez em Canaã, as riquezas, os meios, né, os alimentos, as comidas aumentassem porque a terra era boa e o povo se esquecesse de que, mesmo o povo trabalhando, quem continuava sustentando eles era o Senhor. E não a força do seu braço. Então o trabalho aqui, né, vemos claramente nesse texto, que é um meio. Lá no deserto eles não precisavam trabalhar, Deus fazia cair do céu. Não tinha o que fazer lá. Mas agora em Canaã vocês vão trabalhar, mas quem continua dando comida para vocês sou eu, disse Deus. Não se esqueçam disso. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir as riquezas, para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, o trabalho, né, é um meio, mas quem dá, ou quem está por trás do trabalho, né, continua sendo o Senhor, que nos abençoa, né, de forma maravilhosa. Em 1 Coríntios, capítulo 16, os primeiros versículos, quanto à coleta para os santos, fazei vós também como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se façam coletas quando eu for. Então, o que Paulo está falando para os irmãos aqui? Deixa eu ler o 3 também. E quando tiver chegado, enviarei com cartas para levarem as vossas dádivas a Jerusalém, aqueles que aprovardes. O que ele está falando para os irmãos? Trabalhem, né? E de acordo com a vossa prosperidade, toda semana vocês colocam de lado a oferta de vocês. E quando chegar o dia, quando for possível, né, aqueles que eu estou enviando vão passar aí e vão recolher isso para levar para Jerusalém. Então, aqui, né, Paulo está mostrando que na vida dos irmãos de Corinto iria se cumprir Efésios 4,18. Ou seja, eles iam trabalhar, iam manter as suas vidas e ainda ia haver uma sobra para que eles colocassem de lado para que fosse levada para Jerusalém. Essa é a promessa de Deus para nós, seus filhos, e como seus mordomos, né? Existe uma outra maneira de se obter riqueza, ou que podem chegar alguma riqueza em nossas mãos, né? Que a palavra de Deus mostra, são através das heranças, né? Às vezes os pais morrem e deixam algum bem, né? Alguma riqueza para os filhos. Então podemos obter, né, riquezas através de heranças. Podemos também ganhar presentes, né? Não é muito comum isso, não é muito usual, mas pode acontecer, né? Alguém ganhar um presente de valor e, a partir desse momento, aquilo passa a ser seu e ele vai ter que administrar esse presente como filho de Deus. Eu não sei o que você tem, como que chegou em suas mãos, mas uma coisa eu sei, né? Tudo procede de Deus. Outra coisa importante, 4 pontos. As nossas riquezas procedentes do Senhor, elas têm uma marca, né? Elas são justas, elas são honestas. Você se lembra de Zaqueu, quando ele se converteu? Ele rapidamente se desfez de tudo aquilo que ele tinha em sua posse, né? Que não era honesto, que não era justo. E Tiago, no capítulo 5, ele exorta fortemente os irmãos, né, em relação a isso.
Vamos abrir lá. Que hora é, Paulinho? Vamos ver. Nós vamos comer feijoada hoje, nós vamos até meio-dia sem problema nenhum. Tiago 5. Tiago 5:1. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os vossos clamores, e os clamores dos ceifeiros, penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendo engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Tiago aqui está condenando, a riqueza injusta. O homem que acumula desonestamente, explorando o seu próximo. Tiago diz que o seu fim será terrível. Deus não se esquecerá disso. Então, com certeza, os filhos de Deus, eles não são assim, não podem ser assim. A riqueza que eles terão em suas mãos, elas não terão essa procedência. Quando um ímpio se converte, ele vai santificar as suas posses, ele vai corrigir o que precisa ser corrigido. Ele vai se tornar um homem justo em relação a isso, porque ele entende que Deus está nesse negócio. Um filho de Deus e posses roubadas, fruto de trapaça, fruto de exploração, de engano, não combina. Então, no exercício desta graça, os meios precisam ser honestos diante de Deus e dos homens. Ou seja, vemos ali no capítulo 8 e 9 e também no livro de Atos, que quando a igreja se moveu para dar, para servir o Senhor, a honestidade, a verdade estava presente. Quando Ananias e Safira entraram nesse terreno com mentira, eles morreram. E aqui, irmãos, é um espaço onde temos que prestar muita atenção. Já vimos, em 2 Coríntios 8:21, que Paulo tinha a preocupação de ser honesto diante de Deus e diante dos homens. Então, a diaconia, ela precisa ser honesta. Ela precisa ser honesta. Para ela ser colocada diante de Deus. Ou seja, os diáconos precisam ser homens que levem o evangelho a sério. Não pode, a diaconia não pode ser exercida por qualquer um, de qualquer jeito. Vimos lá em Atos que aqueles homens que foram escolhidos porque viviam uma vida honesta diante de Deus. Tinham um coração honesto diante do Senhor.
Então, isso não pode ser administrado por picaretas, né? Mas ali foi exigido um homem cheio do Espírito Santo. Os recursos precisam ser honestos. Como vimos. Os meios para que essa graça chegue até as pessoas, até o seu fim, precisam ser honestos. Não pode haver nenhum tipo de mentira, nenhum tipo de manipulação, nenhum tipo de falcatrua, né? Ou seja, a verdade precisa estar presente. Eu já participei, infelizmente, né, de situações, irmãos, no meio cristão que, sinceramente, né, hoje eu sinto vergonha. Porque não havia uma sinceridade, uma verdade plena naquilo que estava sendo feito. Paulo não chegou ali em Corinto e tentou enganar aqueles irmãos, né? Paulo não chegou ali com um discurso emocional, com um discurso todo preparado para mexer com as emoções daqueles irmãos, com o coração deles, para que eles dessem coisas para a igreja de Jerusalém. Não, Paulo chegou ali com a verdade. Ele diz: olha, os irmãos estão passando fome e nós vamos ajudar eles. Quem pode? O homem era honesto, a causa era honesta, o meio era honesto. Você já viu aquela situação em que alguém vai pedir uma doação para o missionário que está lá no campo e antes de começar a pedir, ele já começa a chorar. Ah, coitado do missionário. O missionário está passando fome lá no meio do mato. Não tem nenhuma escova de dentro para escovar o dente. Anda a pé e você de carro novo. O que o abençoado está querendo? De convencer, de manipular, mexer com as suas emoções, para ver se você... Essa não é a igreja do Senhor Jesus. Eu já cheguei a dar meu relógio, já vi irmãos ir embora descalços, sem tênis, sem sapato. O outro deu a aliança do casamento, o boné, a dentadura, tudo, irmão. Não é assim. Precisa ser honesto, verdadeiro. Porque estamos falando de obra de Deus, de graça de Deus na nossa vida. Esse dar não é lugar para santificar dinheiro, para, de aspas, né, lavar o dinheiro. O dinheiro é fruto de falcatrua. Aí eu vou dar uma oferta na igreja com a minha falcatrua, chumba. Me abençoa, Deus. Que agora o dinheiro não é mais falcatrua. O dinheiro... E essa falcatrua pode ser um dinheiro ganho desonestamente. Ou um dinheiro que não era para estar no seu bolso, era para estar lá no cofre do governo federal, do governo municipal, do governo estadual, como imposto que você não pagou. Não, mas é melhor dar na igreja do que dar... Não, dá o do governo, depois o teu é outra história. Capítulo 8, verso 16, 2 Coríntios. Mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor de vós, porque atendeu o nosso apelo e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros. E com ele enviamos o irmão cujo louvor no evangelho está espalhado em todas as igrejas. Então quem foi com Tito era alguém que foi fazer diaconia e era homem aprovado. E não só isso, mas foi também eleito pelas igrejas para ser companheiro no desempenho desta graça ministrada por vós, para a glória de Deus,
para a glória do Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Ou seja, eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Enviando assim que alguém evitando assim que alguém nos acuse em face desta generosa dádiva administrada por vós. Que maravilhoso. Paulo não queria de maneira nenhuma que fosse feito diferente. Verso 21, pois o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. E com eles enviamos nosso irmão, cujo zelo, em muitas ocasiões e de muitos modos, temos experimentado. Agora, porém, se mostra ainda mais zeloso pela muita confiança em vós. Estes eram os homens que estavam exercendo diaconia ali em Corinto. E este era o cuidado que Paulo tinha nesta questão ali em Corinto. Porque Paulo via que Deus era, a glória de Deus era o final de tudo isso. Ponto 5. Para servirmos o Senhor nessa graça é necessário planejamento e organização. É preciso deliberar favoravelmente com antecedência. Capítulo 9, verso 5, segundo aos Coríntios. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Então, Paulo aqui está mandando que isso fosse preparado com antecedência, que eles deliberassem, né, favoravelmente, mas com antecedência, com organização. Alguém, irmãos, que está endividado, que vive endividado, que não sai do cartão de crédito, que está sempre enroscado com dívida, não pode viver esta vida. Porque aquele que vive, que anda nesse caminho, é alguém que faz exatamente o contrário. É alguém que já separou parte de sua riqueza exatamente para fazer isso. Agora, quem vive no cartão, que está endividado, na verdade, ele está para trás. Ele não tem nada para dar. Se ele dá, ele vai dar o que ele não tem. E para viver assim, para ter essa organização, essa antecipação, o coração do homem precisa querer. Ele precisa deliberar antecipadamente que ele vai servir o Senhor nessa questão. Quando vivemos atolados no cartão, é porque nós não queremos nenhum compromisso com isso. Hoje é o dia de socorrer situação X. Ah, eu não posso porque eu não tenho R$1 na poupança. Nenhum. Aliás, meu cartãozão está bombado lá, eu só tenho pago o mínimo e estou atolado até o cabo. Como que alguém assim vai servir o Senhor nessa questão? O mundo, irmãos, tem levado a grande maioria para esse buraco aqui. Esse não é o nosso lugar. Esse não é o nosso lugar. O lugar do Filho de Deus é aquele que, de acordo com a sua prosperidade, ele já coloca do lado a parte que ele vai glorificar o Senhor. Não é aquele que tem um buraco, o contrário, né? A oferta dele é embutida, ela está escondida, porque ele não tem, ele não faz provisão nenhuma, porque ele não quer. Romanos 13, 8 diz assim, a ninguém nada devais, a não ser o amor. Às vezes, irmãos, caímos em dívida porque damos um passo maior que a perna, ou queremos coisas que não podemos ter. Às vezes queremos ter um carro, não podemos ter um carro. Às vezes queremos ter uma casa, mas não podemos ter uma casa. Hoje, se bobearmos, em pouco tempo, nós
Estamos devendo muito, temos muitas contas para pagar todo mês. Dificilmente, né, vamos ter qualquer espaço na nossa vida para servir o Senhor nessa questão. Provérbios 6, verso 6. Aguenta aí, irmãos, precisamos terminar. Provérbios 6, verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Considera o seu caminho e ser sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no estio prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. O preguiçoso, até quando ficará deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza, como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. A formiga, ela, sem ter nenhum chefe, sem ter ninguém falando nada para ela, ela guarda comida, ela faz estoque. E Salomão vai dizer, e ele disse pelo Espírito de Deus, que isso é bom, o sábio faz isso. Mas o preguiçoso faz exatamente o contrário. E ele vai terminar abraçado com a necessidade e com a pobreza. Existe uma grande diferença, irmãos, entre fazer provisões para servir o Senhor e ser avarento. O avarento, ele acumula, ele guarda para ele. E ai de quem tentar contra esse forte que ele tem na vida, né? Mas o Filho de Deus faz provisão para servir a Deus, para abençoar os outros, para Deus ser glorificado através da vida dele. É completamente diferente. Alguns argumentam assim, quem faz poupança é avarento. Há uma diferença enorme entre o avarento e o que poupa para servir a Deus. O que poupa para não ser pesado para ninguém. O que poupa para atender a necessidade do seu irmão, do seu próximo. Será preciso fazer reserva, né, antecipada. Vamos fazer uma perguntinha aqui. Hoje, agora, hoje. Quem tem, você não precisa responder, alguma reserva pronta para atender esse tipo de demanda? E reserva deliberada. Eu não tenho. Eu estou atolado no cartão. Então você tem uma batalha dura aí para frente para você resolver e ir para o teu lugar, o lugar que o Senhor quer a tua vida. Escolher a simplicidade, irmãos, ajuda bastante. Vida simples é mais barato. Vida simples te dá mais liberdade. Vida simples te dá a oportunidade de socorrer mais gente, de servir o Senhor melhor, de ser um mordomo fiel na sua jornada. Presta atenção, isso aqui é algo, né, bem grande, né? Isso aqui é necessário um tempo, né, extenso para se falar tudo que envolve essa questão, mas dando uma pincelada, o mundo, né, todos os dias oferece para nós um monte de coisas que custam caro. E a maioria delas nós não temos nenhuma necessidade delas. Vem só para consumir
aqueles recursos que o Senhor tem permitido chegar em nossas mãos. Vem para impedir que a gente abençoe a vida de outros. Não é verdade? Nós não precisamos de 30 pares de sapatos, de 50 calça jeans, de 50 camisetas. Nós não precisamos disso. Poucas coisas são necessárias. E a simplicidade não é algo, uma característica só do que tem pouco. Ela deve ser a característica de todos nós. A simplicidade daquele que tem mais pode ser bem diferente da simplicidade daquele que tem pouco. Mas deve haver simplicidade na vida de todos nós. Finalizando, capítulo 8, 2 aos Coríntios, verso 7. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Veja que Paulo não fazia diferença alguma, ou separação nenhuma entre esse dar e as demais características da santificação. Ele diz que eles deveriam crescer nesse dar, como eles estavam crescendo na fé, no conhecimento da palavra, no cuidado de uns para com os outros e no amor de Deus que tinha sido derramado sobre a vida deles. Eu quero ser um homem de fé, glória a Deus, faz parte da santificação. Mas devemos desejar com a mesma intensidade ser um homem capaz de ser generoso. Eu tenho orado para o Senhor me dar a fé para transportar montes, mas já temos orado para enfiar a mão no bolso? É a mesma santificação. Eu anotei aqui algo que vou dizer para os irmãos, e eu esqueci. Quando eu falei que os nossos recursos precisam ser honestos, eu queria lembrar aos irmãos que isso não é algo muito distante, desconhecido, né? É que sempre o Senhor vai colocar em nossas mãos essas coisas materiais de forma honesta, né? Elas precisam ser honestas. Então, aquela ideia de que a gente pode lançar a mão de meios, né, não tão honestos para angariar recursos, para atender certas necessidades, elas precisam ficar longe de nós como igreja. Tipo, vamos fazer um bingo para... Vocês já viram isso? A igreja X está construindo um templo e ela vai promover o bingo do Zezinho, né? No domingo lá. E bingo na moçada, né? Mas tem outras coisas que em si não são desonestas, né? Mas que é um atalho, que é uma coisa que não tem nada a ver com a verdade, né? Que Paulo está expondo aqui. Tipo, vamos fazer a noite da pizza, né? Para arrecadar recursos para... Paulo não fez isso, ele não fez a noite da pizza. E falou para os irmãos, vocês vão prosperar e pegue parte da vossa prosperidade e nós vamos mandar para Jerusalém. Ele não mandou ninguém vender pizza. Vamos construir o templo para... Então agora nós vamos fazer feijoada e vender feijoada todo final de semana. Também não.
Ó, vamos manter o Paulo lá no campo missionário, mas o que nós podemos fazer para... Eu não quero dar nada. O outro irmão falou, também não quero dar nada. Então como que nós vamos ajudar ele? Vamos inventar alguma coisa para... Vamos vender caneta, R$10 cada uma, né? Não, irmãos. A graça de Deus, ela vai se manifestar na nossa vida, através de nós. E ela vai demandar do nosso coração. Vai custar, vai doer. O Senhor Jesus deixou a sua glória, se fez homem e morreu numa cruz. Por isso nós estamos aqui hoje. E é nisso que Deus é glorificado. Essa lista aqui, ela é extensa, tá? Coisas as mais malucas da vida acontecem dentro dos templos para levantar recursos para fazer e realizar coisas ainda mais malucas ainda, né? Então que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos guarde, nos ensine, né, e nos ajude a andar na verdade do seu evangelho para que ele seja glorificado. E nós participantes, né, da graça de Deus. Amém?